extenso. Então, tinha que ser um compromisso diário a situação da gente se alongar. Eu costumo muito falar para os pacientes, dar um exemplo, que muitas das lições que a gente tem vem do reino animal. E a gente, ao observar um gato acordar, por exemplo, ele só dá um pulo como a gente dá na cama de manhã se ele estiver numa situação de perigo. Senão ele espreguiça para um lado, espreguiça para o outro, estira mais um pouco para um lado, estira mais um pouco para o outro. Isso é conveniente que a gente faça. Diariamente, ao acordar, não dá um salto, um pulo porque está atrasado, já pediu mais 5 minutos para o celular, despertar mais 5 e mais 5 minutos. E sim a gente ter naquele momento um bocejo grande, uma respiração profunda, se estirar, se alongar para que a gente possa preparar o corpo da gente que ficou 8 horas em repouso, 8 horas sem atividade, e a gente já quer que do nada ele se desperte e esteja de pé. Isso é muito difícil para o corpo, então a gente tem que ter um processo de alongamento durante o dia para despertar o corpo para as atividades que você vai executar, e no final do dia uma situação de alongamento para que ele te relaxe e agora te faça aproveitar o período do sono. O que é que vem a ser bico de papagaio? O bico de papagaio, que é vulgarmente chamado dessa forma, para nós na área de saúde a gente chama de osteófito, é um prolongamento ósseo que passa a ser incômodo porque a gente pode ter costumeiramente na coluna, mas ele pode aparecer osteófitos em outras articulações também. E esse prolongamento ósseo passa a se chocar. É como se a gente, mostrando um pouco mais didaticamente, isso aqui é uma coluna vertebral, que seria a base da pelve, da bacia. Essa região das últimas 5 vértebras, cada bloco branco desse é um osso, é uma vértebra. É a região da lombar, daí as dores, as lombalgias famosas. O que é mais danoso, é a lombalgia ou é o bico de papagaio? A lombalgia ela pode ter uma origem apenas muscular. Então, se a gente fosse ter que eleger, o bico de papagaio é um prolongamento ósseo, isso é um problema na articulação, então é como se a gente tivesse uma unha de gato ou mesmo um bico de papagaio que cresceu na ponta do osso, e com os movimentos de dobrar a coluna para frente ou para trás ou para as laterais, esse osso iria se chocar mais próximo do outro. Então isso passa a ser doloroso, o osso com osso dói, né? Então, a gente, seguindo as situações da coluna, a gente tem 12 outras vértebras que formam a torácica, também chamada de região dorsal, e as 7 vértebras da cervical, que são as vértebras do pescoço, né, que a gente chama de pescoço. Então a gente tem uma situação de que essas vértebras elas vão ficando mais espessas e mais largas, sabiamente pelo Criador, porque a gente vai tendo mais peso para suportar. E entre cada vértebra, uma vértebra e outra, a gente tem um sistema que é chamado de disco, né? Disco articulado. Daí as situações das herniações de disco, que são muito comuns também hoje em dia. Hernia de disco também é uma coisa que não é aconselhável em nenhum caso a operação na coluna, né? Não existe isso, porque diz que a operação é melindrosa e muito risco, e não é aconselhável. A cirurgia de coluna já foi muito utilizada antigamente, os recursos realmente atualmente ficaram cada vez mais precisos, mas ainda é uma estrutura muito nobre, muito vital. E muito delicada de se fazer. Então a gente tem tratamentos conservadores, e isso os profissionais de fisioterapia hoje em dia têm processos de estudo, de pesquisa, que tem um tratamento conservador, não cirúrgico, aliado a um tratamento medicamentoso com muita validade. Então entram aí as manobras de osteopatia e de quiropraxia, que são manobras de manipulação de tecidos moles ou de reposicionamento de articulações, né, de tecidos ósseos, onde a gente tenta alinhar as estruturas, e depois é feito todo um trabalho para diminuir a dor desse paciente, e a gente vem depois entrar com um sistema de fortalecimento e de alongamento da coluna. Aí entra o RPG, que é a reeducação postural global, o Pilates, que está muito em voga atualmente, e um sistema mais moderno que já chegou em Fortaleza, na clínica a gente já tem, que é o Gyrotonic, que é uma modalidade que trabalha a coluna de forma tridimensional, né, para fortalecer e para alongar essa coluna. Então o indivíduo que tem hérnia de disco, não necessariamente ele tem que ser operado, tá? A depender da extensão dessa hérnia, do tamanho que ela está comprimindo, da forma que ela está comprimindo as estruturas nervosas, é que isso vai ser eleito ou não a situação do tratamento conservador, medicamentoso ou cirúrgico. Voltaremos, mas só depois dos nossos benditos comerciais.